Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está na série Dicas de Design Residencial. Eu sou o Marcelo Akira e eu separei os próximos 8 vídeos para falar sobre escada. E este vídeo em especial, eu quero te apresentar 5 tipos de escada quanto ao seu formato. Nós vamos conversar aqui sobre cálculo de escada, sobre onde a gente posiciona, o que é que precisa ter numa escada, tipos quanto à estrutura, enfim. São 8 vídeos dedicados somente à escada. Então se prepara que da dica 22 até a dica 29 será somente escadas. Vou conversar aqui com você sobre escada reta, escada em L, escada em U, escada caracol e escada curva. Começando então com a escada reta, é a escada mais comum de todas, a escada mais simples de todas, onde você precisa de um lance e ali teremos uma escada. É importante saber que quando a escada fica muito comprida para você subir, ela fica cansativa, fica uma escada pesada. Então é importante, eu gosto de tratar a escada ali no máximo com 20 degraus. Passou disso, eu gosto de dividir esse lance em 2, colocando um patamar de descanso no meio. Por questões estéticas, você pode utilizar um patamar logo no começo da escada, assim como qualquer modelo de escada, você pode brincar ali com o patamar para fazer algum detalhe arquitetônico. Inclusive, nós vamos falar sobre a questão de função e a questão de estética da escada na Dica de Design Residencial 25. É importante eu saber também que na escada, quando ela está me levando para um lance acima, em algum momento eu posso ter alguma laje ou alguma viga. Então, a utilização de um patamar nessa escada em linha reta pode ser estratégica para que eu não bata a minha cabeça nesta laje, nesta viga que eu tenho aqui. Então, é importante ter esse cuidado. Não deixar a escada muito cansativa, utilizar o patamar seja para descanso, seja por estética ou seja por uma questão estratégica. Vale lembrar que cada vez que eu coloco um patamar em uma escada, ela fica mais comprida. Então, se eu tenho a escada em um único lance, eu tenho ali, por exemplo, 4 metros de escada. Se eu coloco um patamar de descanso, eu vou aumentar essa escada em pelo menos mais 1 metro, ou o tamanho do patamar que você venha a colocar. Falando em patamar, é importante que esse patamar ele seja dimensionado para que você dê um passo e mais um passo, que não fique aquele patamar em que você dá um passo e meio. Esse passo e meio acaba gerando tropeços. O segundo tipo de escada é a escada em L, onde eu tenho uma mudança de direção. Eu estou subindo e eu viro em 90 graus. Espera-se que eu tenha um patamar exatamente na mudança de direção, para que eu tenha ali um descanso e para que eu também deixe a escada mais segura. Quando eu não tenho muito espaço para projetar a escada, alguns projetistas acabam tirando o patamar e fazendo, nesse espaço do patamar, uma sequência de degraus em leque. Eu confesso que eu não gosto disso, eu deixo a escada mais insegura, mas eu entendo a função disso. Eu entendo que tem vezes que eu não tenho onde encaixar a escada e é uma questão de necessidade. Obviamente, no meu ponto de vista enquanto projetista, é a última das opções. Eu mexo em um monte de outra coisa na casa antes de pensar em mexer no patamar da escada em L. Geralmente, as escadas em L, os dois lances têm a mesma quantidade de degraus separado por um patamar. Mas isso não é uma regra. Eu posso ter 2, 3, 4 degraus, um patamar e os outros 15, 16 degraus. Eu posso ter um lance de 15 degraus, um patamar e chegando lá em cima mais 3, 4 degraus. Então, isso é aberto ao projeto, isso é aberto ao projetista, aquilo que faz mais sentido para o layout da casa. Também é muito comum utilizar esse tipo de escada para dividir ambientes. Supondo que você tenha uma sala de TV e uma sala de jantar, você pode utilizar uma escada para fazer essa divisão entre esses dois ambientes. E o terceiro tipo de escada é a escada em U. A escada reta, um único lance, uma única direção. A escada em L, eu tenho 2 direções. A escada em U, eu tenho 3. Então, eu subo, eu mudo de direção e eu mudo de novo. Então, em tese, eu tenho 2 patamares.
Mas da mesma forma como a escada em hélice, eu tenho pouco espaço, eventualmente os projetistas acabam utilizando leque, fazendo no patamar, coloca-se degraus. Mais uma vez, eu confesso que eu não gosto desse tipo de escada. Com os leques. Eu tenho uma possibilidade também na escada em U, que é deixar um patamar grande. Então eu tenho, por exemplo, eu subo e eu subo, né? Então eu estou subindo, patamar em linha reta e eu continuo subindo. Não necessariamente entre os dois patamares eu tenho degraus, mas isso também é possível. E lembra que eu te falei que eu não gosto de degraus em leque? Pois bem, o nosso quarto tipo de escada é a escada caracol, em que ela é completamente formada por degraus em leque. Eu entendo a praticidade dessa escada porque ela é redondinha, ela se encaixa em pequenos locais, ela não toma espaço. Em contrapartida, ela não é uma escada segura, ela não é uma escada que... não é uma escada para família. Então, se você vai tratar esta escada como a escada principal da sua casa, eu não te aconselho. Inclusive, existem prefeituras, existem normas de prefeitura que não aceitam esse tipo de escada dentro de casa ou como sendo uma escada principal. Já falei que ela não é uma escada segura, não é uma escada para família e é bem fácil de você entender. Imagina como que eu vou ficar fazendo mudanças, subindo com uma cama, por exemplo, por uma escada em caracol. É bastante complexo. E por fim, o nosso quinto tipo de escada é a escada curva. Essa escada tem uma elegância natural e como eu já disse, eu vou falar sobre isso na Dica de Design Residencial 25, em que eu vou eu vou confrontar função versus estética. Neste caso, desta escada, a gente utiliza ela para compor um ambiente, para aumentar a estética daquele ambiente. É importante que exista congruência entre o estilo da escada e o estilo arquitetônico da casa, porque não são com todas as arquiteturas que uma escada em curva, ela combina. Vale ressaltar também que é uma escada mais cara, porque o revestimento, os revestimentos da escada, eles são todos diferentes. Isso faz com que eu tenha mais recorte, mais perda e mais mão de obra. Assim como o guarda-corpo, o corrimão, ele, por ser curvo, faz com que a mão de obra cobre mais caro, faz com que nós precisamos ter uma mão de obra mais qualificada para fazer essas curvas. E a depender do grau, né, desta curva, deixa a coisa muito mais difícil. Porque quando eu tenho uma curva suave é uma coisa, mas quando eu tenho talvez uma curva um pouco mais brusca, dificulta tanto a execução do concreto, dos cálculos e tudo mais, quanto na hora dos acabamentos. Outro ponto, em geral, a parte de baixo de uma escada em curva, ela é vazia. Isso faz com que eu tenha de ter mais área para que essa escada ela seja projetada, ou seja, uma casa maior. Então, nesse vídeo eu te apresentei 5 tipos de escada quanto ao seu formato. Dentro da série Dicas de Design Residencial, eu separei 8 dicas, 8 vídeos do vídeo 22 ao vídeo 29 para falar especificamente sobre escadas. E no nosso próximo vídeo, eu vou falar também sobre tipos de escada, acontece que será quanto à sua estrutura. Neste vídeo foi quanto ao seu formato, no próximo quanto à estrutura. Eu sou o Marcelo Akira e te vejo no nosso próximo vídeo.